onde uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escola para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Ama como Jesus amou, sonha como Jesus sonhou, pensa como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz.